Ao longo da história, o Brasil teve um número inacreditável de grandes jogadores. Em algumas épocas, o Brasil podia formar até 3 seleções que ainda seríamos candidatos ao título da Copa do Mundo. Mas a alta competitividade impediu que grandes jogadores construíssem uma história na seleção brasileira. Em alguns casos também, os treinadores não deram devido espaço para esses atletas. E de certa forma, dá pra dizer que alguns jogadores foram injustiçados ao longo da história da seleção brasileira. Eu acredito que quando pensamos em um jogador injustiçado com a camisa brasileira, o primeiro nome que vem à nossa mente é o do Alex. Alex, o cabeção, tem uma linda história pelos clubes que passou. Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe, ele é ídolo de 4 clubes muito importantes. Dá pra dizer que esse jogador foi um craque, um legítimo camisa 10, que anda em falta atualmente. Por essas características únicas e um talento fora da curva, obviamente o Alex teve uma carreira pela seleção brasileira. Mas ela podia ter sido mais longeva e melhor. Tudo bem, o Alex sofreu com a alta concorrência, ele jogava nos anos 90 e 2000 e obviamente naquela época o Brasil estava recheado de craques. Na meiuca onde ele jogava e até em posições mais avançadas onde ele podia quebrar um galho, se apresentavam jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, Juninho Pernambucano, Ricardinho, Juninho Paulista e outros. Sinceramente, eu não tenho dúvidas que o Alex era melhor do que esses 2 últimos nomes citados. Mas o Felipão discordava e ele convocou o Ricardinho e o Juninho Paulista para a Copa de 2002. Já o Alex não foi chamado. O meia que passou pelo Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Parma durante esse ciclo esteve presente na maior parte da preparação para o Mundial de Seleções. Ele até jogou na Copa América de 99, onde o Brasil se sagrou campeão. Na época, a seleção ainda era treinada pelo Vanderlei Luxemburgo. Após a chegada do Felipão, o seu nome se manteve nas convocações, mas na hora H, na convocação para a Copa da Coreia e do Japão, ele não estava mais lá. Já em 2006, mais uma Copa do Mundo o aguardava, e dessa vez a possibilidade de ir para o Mundial era até menor. Alex estava prestes a se transferir para o Fenerbahçe quando jogou a Copa América de 2004, onde o Brasil foi novamente campeão e ele foi o garçom da competição, com 6 passes para gol. Mas de novo ele foi preterido, o Parreira não quis chamá-lo para o Mundial de 2006 na Alemanha. Em uma entrevista ao Troca de Passes no ano de 2020, o ex-jogador resumiu bem essas 2 frustrações. Abre aspas, a diferença maior entre 2002 e 2006 é que a relação pessoal que eu tinha com Felipão, me fazia acreditar que eu iria para a Copa. Acabei não indo. E a relação com Parreira, que era pequena, mas que pessoalmente ele agiu de maneira diferente comigo, mas também acabo não indo. Mas hoje, em 2020, já tive com Felipe incontáveis vezes. Minha carreira mostra, segui jogando em bom nível, fecha aspas. Na mesma época em que o Alex era injustiçado, outro nome poderia ter sido mais reconhecido, Djalminha. O filho do Djalma Dias era outro meia, mas o seu estilo de jogo era bem diferente do Alex. Ele era mais rápido e driblador e menos cerebral. De qualquer forma, ele era outro grande jogador. Eu diria que o Djalminha teve até mais oportunidades de brilhar pela seleção, mas a sua indisciplina impediu isso. A sua primeira convocação aconteceu em 1996, quando o Brasil era treinado pelo Zagallo. Sua estreia foi impactante, ele vestiu a camisa 10 e fez um gol contra o Camarões num amistoso. Mesmo com o início empolgante, o ídolo do La Coruña não conseguiu construir uma história significativa vestindo a camisa da seleção canarinho. Foram 14 jogos e 5 gols. Seu maior feito pela seleção brasileira ocorreu na Copa América de 1997. Ele era um coadjuvante de luxo, variando a sua presença entre o time titular e o banco de reservas. No fim, Djalminha fez 2 gols na Copa América e contribuiu com a conquista brasileira. O problema é que depois disso, o Djalma foi para o Deportivo La Coruña e na sua primeira temporada, o time não foi tão bem assim, ficando na 12ª posição da La Liga. O brasileiro ficou um pouco esquecido e não foi lembrado na convocação da Copa de 98. Já em 2002, tudo se encaminhava para a convocação desse meia habilidoso. Ele até foi chamado para o último amistoso antes da convocação final para o Mundial, mas depois de um episódio marcante, o seu nome ficou completamente manchado. Em um treino em maio de 2002, o meia se desentendeu com o técnico Javier Irureta e o agrediu com uma cabeçada. Isso tirou a credibilidade do Djalminha. E o Felipão, querendo evitar polêmicas com jogadores e com a imprensa, decidiu convocar o Kaká no seu lugar. Um cara que estava presente no Brasil de 2002 e foi campeão mundial
central era o Rogério Ceni, mas ele não jogou nenhum minuto naquela Copa. É aquilo, dificilmente um goleiro reserva vai jogar uma partida, ele depende de uma lesão ou suspensão do goleiro titular, o que dificilmente vai acontecer. A situação fica ainda mais difícil quando o goleiro reserva não precisa concorrer somente com outro bom goleiro, mas sim com dois. Rogério Ceni conviveu com esse dilema. Com certeza, o Ceni foi um dos melhores goleiros brasileiros da história e ele tinha até aquela mística de cobrar faltas e pênaltis. Era sem dúvidas um jogador único, mas a concorrência era enorme. Os seus companheiros e concorrentes eram o Marcos e o Dida, dois outros goleiros muito fora da curva. O Ceni iniciou sua trajetória na seleção brasileira com o pé direito. Ele estreou numa partida contra o México pela Copa das Confederações no ano de 1997, quando ele substituiu o Dida no final do segundo tempo. O Rogério era reserva, mas de qualquer forma esteve presente naquele plantel campeão da competição. Sua presença não passou despercebida, longe disso. Após a vitória brasileira contra a República Tcheca, o Zé Roberto deu a ideia aos outros jogadores de rasparem o cabelo. Isso realmente aconteceu, tá? E o Ceni não gostou nada desse gesto, ficando extremamente irritado. Depois disso, ele não foi chamado mais para o ciclo da Copa da França e nem para a Copa em si. Já em 2002, o Ceni foi convocado, mas novamente como reserva, esquentando o banco para o Marcão. O Felipão tinha o Marcos como seu homem de confiança e mesmo que o Palmeiras estivesse prestes a cair naquele ano, a credibilidade do goleiro se mantinha intacta com o Scolari. 4 anos depois aconteceu uma situação parecida, ele foi pra Copa, mas o Dida foi titular. Infelizmente a concorrência era demais pro Ceni, que não conseguiu ser protagonista na seleção. Agora está na hora de voltar mais na linha do tempo. Nos anos 60 e 70, o Brasil vivia uma situação parecida com a época do Ceni, do Alex e do Djalminha. A nossa seleção esbanjava craques, dava até pena dos adversários. Obviamente a presença de muitos astros gerou uma alta competitividade. E um dos nomes mais afetados e prejudicados com essa concorrência foi o Ademir da Guia, o ídolo supremo do Palmeiras. Ademir da Guia é filho de Domingos da Guia, um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro, que até jogou a Copa de 1938. Mas ao contrário do seu pai, o craque palmeirense não conseguiu se consolidar na seleção. Ele jogou 11 jogos e não fez nenhum gol. Tudo bem, esse não era o forte do Ademir, né? Porque ele era o meia mais elegante, classudo, que não tinha tanto faro de gol. 6 dessas partidas pelo Brasil aconteceram em 1965 e em 3 delas o Ademir foi titular. Já na quarta ele perdeu lugar pro Gerson, canhotinha de ouro, só pra ver como a concorrência era pesada. Na Copa de 66, Vicente Feola decidiu manter a base da seleção bicampeã mundial de 62 e Ademir não foi chamado. Em 70 as coisas eram ainda mais difíceis. Num time que contava com Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Paulo César Caju, era difícil encontrar um espaço ali pelo meio. Quando o palmeirense finalmente teve uma chance de brilhar, sendo convocado para a Copa de 74, o Zagallo não deu a devida atenção para ele. Ademir da Guia podia estar velho, com 33 anos, podia estar fora do seu auge físico e técnico, mas ele sofreu um desrespeito de certa forma, jogando apenas a partida de terceiro lugar contra a Polônia, onde o Brasil foi derrotado por 1-0. Uns 15 anos antes disso acontecer, outro brasileiro jogava muito, mas não tinha tanto reconhecimento. José Ribamar de Oliveira, o canhoteiro, foi um craque sem Copa. Ele tinha o mesmo estilo de jogo do Garrincha, só que na ponta esquerda. Seu principal clube durante a sua carreira foi o São Paulo, onde ele foi peça-chave na conquista do Paulistão de 57. Na cidade, ele se encantou pela metrópole e a vida noturna, levando a carreira de uma forma pouco profissional. Era um cara boêmio. Essa falta de disciplina, inclusive na parte tática, o prejudicou demais. Na seleção, ele não jogou nenhuma Copa e só marcou um gol. No Mundial de 58, onde ele tinha reais chances de atuar, uma amizade atrapalhou a sua convocação definitiva. Ele já estava numa pré-lista e disputava a vaga final contra o Pepe e o Zagallo nos treinamentos. O problema foi uma amizade com um companheiro do São Paulo, o lateral Desord, que o impediu de desempenhar da melhor forma. Nos treinos, o Desord sempre marcava o canhoteiro e o ponta respeitava o lateral, guardando seus dribles para não humilhar o amigo. Já o Zagallo e o Pepe não tinham esse receio de humilhar os seus companheiros e davam seu 100%. Como resultado, o canhoteiro foi cortado na lista final e não jogou a Copa de 58. Ele podia tranquilamente ser titular, mas isso não chegou nem perto de se concretizar. Na Copa de 62, o ponta já estava em declínio e nem entrou na discussão para ser convocado. Em 1963, ele se aposentou do futebol, jogando apenas 15 jogos pela seleção brasileira.
E esses foram 5 jogadores que de certa forma poderiam render mais na seleção brasileira. Coincidentemente, todos eles sofreram com a alta concorrência, e eu creio que os 2 jogadores mais injustiçados foram o Alex, o Cabeção, e o Canhoteiro. Mas de qualquer forma, todos tinham a capacidade e potencial para conquistar mais vestindo a camisa da seleção brasileira. Bom, meu nome é Matheus, e se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que vai ajudar muito na recomendação desse conteúdo e também vai me possibilitar que eu continue trabalhando firmemente nesse canal. Também siga o Historiador da Bola nessas outras redes sociais. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!